Boa noite, meus queridos e queridas alunas. Nós vamos iniciar agora mais uma aula do nosso curso de Recursos Humanos e eu espero que vocês aqui comigo do início ao fim. Hoje nós vamos trabalhar a gestão de desempenho e vamos trazer um assunto muito interessante, bastante importante, que é pensar as pessoas no sentido de comportamento, no sentido da percepção humana. Sim, quando a gente pensa numa organização, como já falado nas diversas aulas anteriores, a gente consegue perceber a importância dessas pessoas em todo o contexto empresarial. Então, partindo desse entendimento, nós precisamos também entender a pessoa a partir do seu comportamento. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. E aí, eu gostaria já de deixar para vocês aí um parênteses, sobre essa questão comportamental. Muitos de vocês talvez não conheçam, mas a gente também já falou em algumas aulas, a importância de trabalhar e desenvolvermos não só em questão de aquisição de conhecimento, de aquisição de experiências, cursos, mas também a questão do comportamento, das atitudes, de tudo que envolve as nossas crenças, os nossos valores. Inclusive no nosso mundo atual, voltado para as organizações, as empresas estão bastante preocupadas e voltadas para o ser humano, não só pautada nas questões daquilo que ele sabe fazer, daquilo que ele sabe desenvolver, enquanto o retorno de técnicas e de experiências da ação sobre aquela atividade que ele venha desenvolver, mas sim pautada no sentido de como esse meu colaborador se comporta, quais são as suas atitudes, qual a sua percepção de mundo, quais são os seus valores, as suas crenças, para que a gente consiga aí, buscar de uma forma mais precisa, aquele colaborador que venha acrescentar na minha organização, certo? Então, vamos lá. E aqui eu apresento para vocês, no início da nossa aula, o nosso iceberg comportamental. Veja que interessante. Quando a gente fala da nossa organização, ou na gestão de pessoas, melhor dizendo, sobre o que seria o comportamento humano, ele é associado a um iceberg. Por quê? Percebam comigo que o iceberg, então a gente consegue ver essa parte da geleira, que fica na parte aí externa, na parte visível, mas a gente sabe que por baixo existe uma geleira muito maior do que essa que a gente consegue perceber, do que esta que a gente consegue ver. Diante a esse iceberg, nos estudos do comportamento humano voltado para a gestão de pessoas, a gente entende que essa parte visível seria as nossas ações comportamentais, seria aquilo que é visível de cada um de nós diante às outras pessoas, diante ao mundo, diante às empresas, diante aos familiares, enfim, diante ao outro, a partir daquilo que é visível, a partir daquilo que é percebido. Olha que interessante. E aí, Janaína, mas de que forma que isso é percebido? Nós sabemos que todos nós apresentamos um tipo de comportamento diferente uns dos outros. E esse comportamento é que vai gerar em cada um de nós essa ação comportamental. E essa ação comportamental, ela vai ser afetada pelo ambiente. E esse ambiente, ele vai sofrer o quê? Influências. E é a partir dessas influências que nós sofremos, que cada indivíduo vem sofrendo ao longo da sua vida, é que vai gerando em cada um de nós aquilo que nós entendemos ou que nós traduzimos enquanto comportamento, certo? E aí, para que a gente possa entender
cada um na sua individualidade, no seu dia a dia, na sua forma de comportar, nas suas atitudes, nas suas ações e até mesmo dentro das organizações, é preciso perceber que por trás ou muito mais a fundo sobre isso que é apresentado sobre cada ser, né, existem uma infinidade de motivos que as levam a ser do jeito que são. E então, aí nós partimos para essa geleira, né, que está aí de forma bastante profunda. E isso é tão interessante porque a gente não vai conseguir aprofundar em todos esses pontos nessa aula de hoje, tá? Mas percebam, para que a gente tenha a ação do comportamento do jeito que nós somos hoje, nós temos essa infinidade de motivos que parte de cada um de nós, a partir das nossas necessidades, a partir das crenças que carregamos conosco aí desde o nosso nascimento, a partir das atitudes que nós carregamos ao longo da nossa vida, a partir da nossa percepção ou da nossa maneira de ver, de enxergar e perceber o mundo, a partir dos nossos hábitos, dos nossos preconceitos, da nossa motivação e também do nosso estado de espírito. Então, todos esses pontos são questões que são diferentes umas das outras e que vão se somando, se juntando para que formem aí as pessoas, né, ou a ação que as pessoas de fora conseguem perceber sobre cada um de nós. E a aula de hoje nós vamos então focar em um ponto aí específico. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que seria a percepção humana. E aí nós vamos ver que é muito interessante a forma com que cada um de nós conseguimos aí perceber o mundo, certo? Então, vamos seguir comigo aqui nos próximos slides. Olha só, pessoal. Então, o que seria a percepção? Vejam que interessante. A percepção segundo Vanderlei, a percepção ela é a chave do comportamento. Olha só, acompanhem comigo no slide. Desse modo, as pessoas não se comportam de acordo com a realidade prática ou externa, mas sim de acordo com a realidade percebida. Então, por que a gente pode falar que a percepção é a chave do comportamento? Pessoal, a percepção, de acordo com a realidade em que ela se percebe, ou com que nós percebemos o mundo à nossa volta, de acordo com a realidade de mundo, a partir das nossas experiências, das nossas vivências, dos nossos hábitos, do nosso estado de motivação, enfim, de todos aqueles outros pontos e motivos que a gente conseguiu também perceber e captar ali na nossa geleira, né, ou no nosso iceberg, é que vai trazer para a gente, ou gerar em cada um de nós, essa chave do nosso comportamento. Tudo bem? Então, a percepção, ela parte de uma série de conceitos de entendimento sobre a maneira ou o modo de como cada um de nós percebemos tudo que está à nossa volta. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui algumas figuras para que vocês consigam aí, na casa de vocês, falarem pra gente aí. Eu quero que escreva aí no nosso YouTube aí, já que vocês não estão podendo compartilhar isso comigo aqui agora ao vivo, vamos lá. Eu quero que escreva aí para mim sobre essas figuras, é muito legal. Olha só, essa primeira figura eu pergunto para vocês, o que pode ser percebido nessa figura? Aí lá embaixo tá, examine essa imagem, o que você pode achar? Olhe de longe, olhe de perto, vejam que interessante. Então, pessoal, vamos lá. Algumas pessoas, no primeiro momento, eles vão conseguir perceber um idoso e uma idosa frente um ao outro. Alguns conseguem ver
um outro senhorzinho ali tocando um violão, uma mulher, né, sentada do seu lado com uma garrafinha do lado. Outros ainda percebem primeiro uma porta que parece uma mulher que está saindo ali. Enfim, eu quero que vocês entendam as diversas maneiras, né, de que algo de repente possa vir a ser notado, possa vir a ser percebido, mesmo que a partir de uma mesma imagem. Vamos lá. Nessa segunda imagem eu pergunto para vocês: vocês conseguem ver um bebê? É isso aí, nós temos um bebê, nós temos um rostinho de bebê bem nessa imagem. A próxima imagem. O que você consegue ver primeiro? Qual é a sua percepção imediata sobre essa imagem? Alguns aqui vão conseguir aí ver umas flores com uma borboleta e outros vão perceber talvez aí num primeiro momento em que essas flores, né, elas estão se formando um rosto de uma mulher. E nessa figura, quantas faces vocês percebem? Conseguem achar as 10 faces? E vocês podem, turminha, pausar o vídeo à medida do necessário aí, para que vocês consigam analisar com mais calma, com mais tranquilidade cada uma dessas imagens. E nessa outra imagem, qual a sua primeira percepção? Alguns aqui vão ver um rosto de um velho, né? Uma cara meio fechada, assim. Outros vão ver um rapaz em cima de um cavalo. Outros ainda vão perceber que atrás ali, não sei, parece um rio, alguma coisa ali. Um rio, uma lagoa, não sei. Outros ainda conseguem perceber que parece que tem uma mulher deitada bem próxima assim desse rio, desse riacho. Então, percebam comigo que interessante que é a maneira de fato como cada um percebe uma mesma imagem e a partir disso um mesmo momento, uma mesma situação de formas diversas, não é verdade? De formas diferenciadas. E aí, a gente seguindo aqui no nosso slide, a gente percebe que através da percepção que o ser humano conhece o mundo à sua volta de forma total e complexa, né? A percepção humana, ela é muito complexa, ela vai ser percebida então como fruto ou como produto de vários elementos ligados inclusive às suas experiências anteriormente já vivenciadas, já experimentadas. E aí, a Guiar fala pra gente o seguinte: a percepção é influenciada pelo limiar de percepção e pelas características do ambiente. O indivíduo seleciona o que percebe. A percepção é, portanto, dinâmica. E quando a gente fala que a percepção ela é dinâmica, é justamente trabalhando esse conceito e esse entendimento de que, como elas estão ligadas a uma diversidade de situações que a envolvem, como, por exemplo, as nossas experiências, as nossas crenças, os nossos valores, a questões familiares, algo já experimentado desde muito cedo, né? A gente consegue então perceber o quão dinâmica ela pode ser pensada, né? Porque ela vai ser aí adquirida ao longo da nossa vida de uma maneira diferente um do outro. Portanto, determinadas situações que muitas vezes nós julgamos como certo ou errado, na realidade é simplesmente a sua forma de enxergar e de perceber aquela situação. Tudo bem? Então, olha que interessante, mais um ponto que tem a ligação aí com essa relação dessa percepção. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente está na rua e a gente sente aquele escuro, né, daquela rua, que a gente de repente sente aquele medo, sente algo assim,
um momento, sabe, de tensão, muitas vezes a gente acredita que tem alguém vindo por trás, né? A gente sente um calafrio, a gente parece que dá o corpo arrepia, né? Quando a gente encontra com um cachorro, por exemplo, de repente você tem muito medo de cachorro e você se depara com um cachorro que parece muito bravo, o que acontece nessa hora, né? Você já começa a buscar uma forma de resolver aquela situação. Outras têm tanto medo que não sabem o que fazer. Outras pessoas aí vão sentir aquele disparo imenso no coração, um suor mesmo descendo pelo rosto, enfim. E a partir disso, o que a gente consegue constatar? A gente consegue constatar e perceber também que essa questão comportamental, que essa questão do que a gente sente, que a gente percebe, ela tem esse fator externo, né, que está ligado com essas questões, com essas ações, com aquilo que a gente percebe, com aquilo que a gente experimenta, e está intimamente ligado com os fatores externos. E esses fatores são decisivos para as questões da percepção a partir das nossas relações. Essa maneira de ver, de perceber, de sentir, né? E inclusive de como fazer para que algo seja pensado, para que algo seja resolvido, é a forma ou é a percepção que nós temos de vida enquanto pessoa, né? E aí essas questões elas vão aí resolvendo o nosso dia a dia e vão nos tornando quem somos. Então, eu trouxe para você aqui uma conceituação bastante interessante sobre o que é, então, essa percepção, né? E a percepção pode ser definida, então, como um processo pelo qual os indivíduos vão organizar e interpretar suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido a esse ambiente. Entretanto, o que uma pessoa percebe pode ser substancialmente diferente da realidade objetiva. E aí, muitas vezes é interessante a gente pensar aqui que a percepção ela está ligada, então, à maneira ou a um processo que é interpretada por cada um de nós sobre determinadas situações. E é essa forma de ver, é essa forma de perceber que vai, de repente, nos diferenciar do outro, né, em relação àquela situação. E aí, quando fala assim, e é isso que vai diferenciar da realidade objetiva. Porque, para cada um, o ambiente ele pode ser percebido de uma maneira diferente. Percebam comigo aqui. Por exemplo, um ambiente de trabalho, para alguns, um mesmo ambiente ele pode ser considerado um ambiente alegre, ele pode ser considerado um ambiente em que as pessoas são vistas e apresentadas como pessoas alegres, como pessoas motivadas, né? Com grupos que se interagem, enfim. Mas outras pessoas trabalhando nesse mesmo ambiente, de repente, podem sentir de uma forma diferente. Então, essa é a forma que eu posso trazer para vocês como exemplo, né? Para que a gente possa pensar sobre essa realidade diferente, sobre um modo de ver e de perceber os ambientes sob olhares diferentes, certo? Então, eu pergunto para vocês, por que a percepção ela é importante para o estudo do comportamento organizacional? E aí eu trouxe aqui mais uma imagem. Percebam comigo, né? A gente tem um tronco de uma árvore com os galinhos dela aí. A gente percebe que forma um rosto, né? Então, como a percepção pessoal ela é pautada numa série de entendimentos sobre nós, sobre as nossas vivências, sobre as nossas experiências,
sobre tudo aquilo que nós cremos, que nós acreditamos, sobre os nossos valores, sobre os nossos motivos e atitudes, percebam o quão é importante entender o nosso colaborador, entender a nós mesmos, né, dentro de uma organização. Percebam comigo que se o comportamento ele está baseado nessa percepção de uma realidade que é vista por cada um, quanto mais eu conheço sobre mim, quanto mais eu conheço sobre o outro, naquele ambiente em que eu me situo, naquele ambiente em que eu trabalho, melhor serão as minhas relações dentro daquele ambiente. Melhor eu consigo desenvolver meios, criar estratégias para que eu consiga lidar melhor com pessoas, né, que se diferem da minha forma de ver, que se diferem da minha forma de pensar, que se diferem da minha forma de perceber e sentir o mundo. E então, nós vamos também entender que existem fatores que vão influenciar nessa percepção. Olha só, como que a gente pode explicar o fato de as pessoas olharem para uma mesma coisa e cada um perceber uma maneira diferente? E aí, eu quero falar para vocês o seguinte, que esses fatores, né, como a gente já comentou aqui anteriormente, eles vão sofrer sim algumas influências que são baseadas em quê? Ao observador, né, que é a pessoa que está vivenciando, que está observando aquele momento, aquela situação, ao objeto ou ao alvo. Quais são as características relacionadas àquele objeto que de repente é tão importante para mim, que vai trazer a mim um pensamento sobre X ou Y a respeito daquilo? E sobre o contexto da situação. Então, esses três pontos, o observador, o objeto ou alvo e o contexto da situação, são fatores aí que interferem nesse modo de perceber determinados ambientes. E esses fatores aí, né, eles vão sofrer interferências a partir de tudo aquilo que a gente já comentou lá no nosso iceberg, a partir dos nossos interesses, das nossas experiências já passadas, já vividas, das nossas expectativas, das nossas atitudes e daquilo que a gente chama de o que se espera daquele momento, daquela situação que a gente está vivenciando, né? Como nós já falamos, de repente, olha, uma mesma situação dentro de uma organização que esteja acontecendo, a partir de um observador, ela vai ser notada, ela vai percebida de uma forma diferente do que talvez um outro colega que estivesse ali naquele momento iria sentir, né? Por isso, mais uma vez, a importância de se entender e aprofundar sobre as questões comportamentais que envolvem cada um de nós. E aí, aqui eu estou trazendo para vocês algumas simplificações, são algumas técnicas que, na verdade, são alguns nomes que são dados para as maneiras de julgarmos todos esses momentos que a gente falou anteriormente. E aí existem alguns nomes que a gente vai, inclusive, perceber aqui agora, que no nosso dia a dia, inclusive, nem sempre, né, somente dentro de uma empresa, a gente age dessa forma no nosso dia a dia. Isso é bastante comum na nossa vivência sobre aquilo que a gente participa na escola, na família, em casa, enfim. Então, vamos lá. O que seria a percepção seletiva? A percepção seletiva seriam as características que fazem com que uma pessoa ou objeto se sobressaia. Veja comigo aí. Então, a percepção seletiva, ela seria uma espécie de assimilação ou de seleção. Olha só, quando a gente seleciona sobre aquela situação, sobre aquele grupo de pessoas, sobre aquele trabalho, sobre qualquer que seja a situação, né, que nós estivermos vivenciando,
nós selecionamos algumas características, alguns pontos que são mais importantes para a gente. E aí, é o que eu até coloquei um exemplo aí. E a partir disso que para a gente ele se torna mais visível, mais importante, ou é selecionado, né? A gente consegue perceber com maior facilidade. Aí eu coloquei aí, prestamos mais atenção em carros que são iguais aos nossos. Por exemplo, muitas vezes, quando a gente quer eu desejo comprar um carro, e você começa a pensar tanto naquele carro que você tanto deseja, né? De repente, pelas ruas, você começa a ver com muita frequência aquele carro. Um outro momento importante são as grávidas. Eu nem coloquei nesse slide, mas as grávidas é bastante interessante. A mulher, quando ela deseja engravidar, ela deseja, e de repente ela começa a perceber com muito mais frequência, né, mulheres grávidas no seu dia a dia. Olha só, porque um funcionário recebe uma advertência por algo que passaria despercebido se fosse por outra pessoa. Então, todas essas questões elas estão embasadas numa seleção sobre algo que nós retiramos, né, ou assimilamos como algo ou como pontos que sejam aí mais importantes no nosso dia a dia. E aí, seguindo, a gente tem o efeito halo, que é mais uma forma de julgamento. E o efeito halo, ele vai trazer para a gente uma forma de evidenciar a principal característica. Olha aí, a impressão geral de alguém com base em uma única característica. Então, se eu tenho uma pessoa que eu julgo, né, que ela é extremamente inteligente, eu tenho na minha equipe alguém que eu acho que ele é muito inteligente. Então, dentre todas as características que aquela pessoa tem, né, porque como nós vimos, para aquilo que é percebido sobre aquela ação do comportamento humano, ela carrega consigo uma série de características, certo? Só que aí o efeito halo, ele fala pra gente dessa característica que ele pega como única. Ele pega uma característica forte e ele traz essa característica como algo único. E aí, a partir daquilo ali, a pessoa, ela é aquilo ali, sabe? É como se nós estivéssemos descartando tudo que está em volta daquela pessoa. E eu coloquei aí a avaliação de um professor por um traço único. Por exemplo, né? Alunos queridos, quem nunca? De repente fala de um professor, por exemplo, esse professor é muito bravo. Enfim, né? E aí o efeito halo, então, ele trata essa característica como algo tão forte, né? Entre a turma, entre os colegas, entre talvez as diversas salas daquele ano, que esse professor ele toma para si, né, esse julgamento como um homem bravo. E aí as outras características que ele tem, que pertencem a ele, passam a ser nesse momento despercebidas. E aí a gente tem o efeito de contraste. O efeito de contraste, ele pode distorcer a percepção. E aí, é muito interessante que esse efeito de contraste, né, a gente tem que tomar um cuidado muito grande justamente porque há essa preocupação com essa relação da distorção. Quando a gente fala de efeito de contraste, a gente fala de o risco, né, em que nós corremos em determinadas situações, de sermos bons ou ruins a partir daquele julgamento, daquela percepção sobre aquela situação, algo ou pessoa, e de repente aí não está distorcendo algo sobre aquilo. E eu trouxe para vocês, por exemplo, aí dentro desse estudo fala que dentro de uma apresentação, por exemplo, né, você apresentar depois de crianças ou depois de animais, há uma possibilidade grande desse efeito de contraste, ou de você não ser percebido tão bom quanto aquela criança ou aquele animal de estimação, né?
porque é criança, por ser criança, é gracinha, é bonitinho. Há uma proximidade muito grande com relação às crianças, né? E aos animais. Então, é uma maneira, é um exemplo que a gente tem desse efeito de contraste. Um outro exemplo, eu já até falei desse aqui na sala de aula, é em relação à entrevista a candidatos de emprego. Dentro desse efeito de contraste, o que a gente pode falar sobre isso é o fato da distorção no sentido do candidato, né? Bom, eu sou a segunda candidata que estou à espera daquele momento de entrevista e eu corro dois grandes riscos. Do primeiro entrevistado ser muito ruim e a partir daquilo ali eu consegui me sobressair, né? Porque ufa, ele foi ruim. Ou ele ser tão bom a ponto de distorcer aquilo que eu ainda vou apresentar, sabe? E aí a gente acaba fechando os olhos, né, para perceber as pessoas de uma outra forma, a partir daquilo que foi apresentado naquele momento. Então, nesse efeito de contraste, é interessante a gente pensar sobre cada indivíduo, né, como um todo, e não somente como algo momentâneo e específico. Vamos lá. E a gente ainda tem aqui para falar sobre a projeção e a estereotipagem. E a projeção, a gente vai pensar sobre um pressuposto. E esse pressuposto, essa projeção, né, ela nos leva a pensar ou a perceber e a julgar situações e momentos do outro como algo que a gente presume que aquele momento, que aquela situação, ela deve existir da forma com que você está projetando, né? Então, vamos colocar aí na situação de uma empresa, de que forma que poderia acontecer isso, né? Olha, na minha empresa eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu gosto de desafios. Então, a partir desse julgamento, essa projeção seria acreditar que a minha equipe de trabalho, ela deve ser tão organizada quanto eu, para que consiga o alcance daquele objetivo, daquela meta específica. Que aquele grupo ou aquela equipe almeje também por desafios, por desenvolver projetos, assim como eu gosto, né, de desenvolver. Que aquele grupo deseje aí, vestir a camisa da mesma forma que eu. Né? E ainda fui além, quer dizer, se eu sou uma pessoa honesta, se eu tenho compromisso, a projeção significa entender que todos à minha volta, ou todos que ali estão próximos a mim, né, devem agir dessa forma, certo? E aí vem pra gente a estereotipagem. A estereotipagem é uma forma é a forma que julgamos com base num grupo, numa percepção de grupo ao qual a gente faz parte. E eu coloquei um exemplo muito interessante. Você é um gerente de vendas que está procurando alguém para preencher a sua vaga. E aí, você está procurando por uma pessoa ambiciosa, que trabalhe duro e que seja capaz de lidar com a diversidade. Mas aí, anterior a essa pessoa, né, com quem você está procurando, está buscando para a sua empresa, você já teve experiências de sucesso com indivíduos, com pessoas que de repente aí tenham o hábito de praticar esportes, que seja uma pessoa saudável, enfim. Então você está buscando por um perfil parecido com esse ser, acreditando a partir dessa estereotipagem, né, de um indivíduo aí que você já teve na sua organização, de que essa pessoa, de que se eu buscar de repente algo dessa forma para ocupar essa minha vaga, eu venho a ter sucesso. E aí é o cuidado que a gente tem que ter, né? A estereotipagem, ela também é um julgamento, então, mas ela é baseada numa questão de percepção grupal. Tudo bem? E aí, o que seria essa estereotipagem nas organizações? Então, nas organizações, muitas vezes, essa estereotipagem ainda vai um pouco ou muito além, inclusive, né? A gente ouve aí nas empresas certas situações
dificuldades, por exemplo, né, da questão do emprego, que está voltado para questão do sexo, da idade, da raça, da cultura e até mesmo o peso das pessoas. E eu coloquei algumas situações aqui, vou comentar sobre elas. Olha só, as mulheres não aceitam mudar de cidade por causa de uma promoção. Olha o que é a estereotipagem, então, baseada num grupo. Eu estou julgando um grupo baseado numa informação que pertence a um grupo de mulheres, né? E não a todas as mulheres. Então, e aqui eu até gosto de comentar sempre, eu tenho uma amiga que ela, desde muito nova, trabalha e durante toda a jornada de trabalho dela, ela trabalhou muito tempo viajando, muito tempo desenvolvendo trabalhos em que ela tinha que passar até semanas fora de casa, né? Veja como é um estereótipo. Os homens não têm jeito para cuidar de crianças. Vejam, será que todo homem não tem jeito para cuidar de criança? Será que a gente pode colocar isso como uma verdade, né? Trabalhadores mais velhos não aprendem novas habilidades. Será que toda pessoa, todo homem mais velho, toda mulher mais velha, né? Por ser mais velho, não aprendem novas habilidades? Nós sabemos que o mundo hoje, a questão da tecnologia, a cada dia vem avançando mais e mais, mas nós sabemos também que tem muita gente aí de mais idade, né, dando show aí nas empresas, que continuam buscando, que continuam se apropriando desse conhecimento e que sim, eles dão conta do serviço sim, né? Pessoas com excesso de peso são indisciplinadas. Nós sabemos que a grande parte de pessoas acima do peso, sim, são indisciplinadas. Mas será que são todas as pessoas? Né? Então, tudo isso está pautado aí numa questão chamada julgamento, chamada estereotipagem. E é isso aí, pessoal. Nós vamos terminando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês leiam o material que eu enviei para vocês e espero vocês na próxima aula, tudo bem? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!